Reforma da Previdência e renegociação da dívida dos estados com a União. Nossa convidada é a auditora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã. Tudo bem, Maria Lúcia? Muito prazer em tê-la aqui no Mundo Político. Prazer, Vivian. Uma alegria estar aqui com você, com os ouvintes da Assembleia Legislativa. A Auditoria Cidadã foi contrária à reforma proposta pelo governo Temer e, quer dizer, uma proposta que acabou não avançando pelas próprias dificuldades do governo, as dificuldades políticas, não é? E agora temos aí a proposta formulada por Paulo Guedes e sua equipe econômica no governo Bolsonaro. Como é que a auditoria está se posicionando sobre essa proposta que chegou a semana passada? Nós estamos contrários a essa reforma, porque isso não é uma reforma, isso significa o fim da Previdência Social como nós a conhecemos, como ela foi concebida na Constituição Federal de 88 como um modelo de solidariedade. O rombo das contas públicas não está, nem nunca esteve na Previdência Social. O rombo das contas públicas está no sistema da dívida pública. Nós temos aí um modelo que gera dívida pública, cria dívida pública, por meio de mecanismos, de tal maneira que o estoque da dívida aumenta, mas o dinheiro vaza para o sistema financeiro. E depois que a dívida alcança um patamar muito elevado, vêm os mecanismos para gerenciar essa crise produzida por esse sistema. E esses mecanismos, mais uma vez, favorecem o sistema financeiro, como a PEC do teto, a Emenda Constitucional 95, que veio como uma solução, a proposta de solução, queria gerar emprego, etc. Ela simplesmente estabeleceu teto para todas as áreas do Executivo, para todos os serviços públicos prestados à população, deixou fora do teto os gastos financeiros com a dívida pública e deixou fora do teto também os gastos com aumento de capital dessas novas empresas estatais que estão sendo criadas para operar o esquema financeiro fraudulento da chamada securitização de créditos. Vamos por partes. Você disse muitas coisas significativas. Vamos tentar entender por que há uma posição. A gente escuta hoje, neste momento, se a gente pegar qualquer grande jornal, qualquer programa que traga o tema, a reforma da Previdência, nós vamos ouvir quase que em uníssono um tom de apoio a essa reforma, uma defesa dos pontos. A reforma é bem recebida, de forma geral, né? E o grande argumento é que a reforma é indispensável para tirar o país da crise fiscal que ele enfrenta já há alguns anos. E o problema do crescimento, que o problema é que o país não cresce, que tá andando de lado depois que parou de encolher, passou a andar de lado. Como é que... e que essa é a crença, inclusive, dos agentes econômicos, né? Inclusive os empresários que têm que investir para fazer a roda girar, para dar emprego e tal, eles estão esperando que se faça essa reforma. Como é que você se coloca frente a essa argumentação? Olha, eu entendo que está faltando informação para esse pessoal. O que provocou essa crise? Para começo de conversa, eles falam que essa contra-reforma vai ajudar a sair da crise. O que provocou essa crise? O que provoca crise nas economias é quebra de safra, guerra, quebra do sistema financeiro, ou peste, que a população adoece e ninguém trabalha. Aqui no Brasil não aconteceu nada disso. Por que nós entramos nessa crise, nessa recessão brutal que diminuiu o nosso PIB? Em 2015 foi uma queda de 3,8%, 2016 foi equivalente também, quase 4%. Essa queda brutal do PIB nos últimos anos, e nós não tivemos nenhum desses fatores que normalmente se produz uma crise. O que provocou a crise no Brasil? A política monetária suicida fabricada pelo Banco Central. O que é isso? Juros altíssimos, os maiores juros do planeta, sem justificativa técnica, política, legal ou econômica.
É uma benesse esse juro que o Banco Central, a taxa básica que ele estabelece. Além disso, ele enxuga nas operações compromissadas, não é o empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, o depósito compulsório é obrigatório, remunerado, etc. Fora disso, o Banco Central aceita todo o dinheiro que sobra no caixa dos bancos, que uma cifra que supera hoje 1,2 trilhão de reais. É aquele dinheiro que não é emprestado no mercado. Exato. Não é emprestado para quem vai lá no banco, para, sei lá, o empresário ou o cidadão. Esse dinheiro vai para o Banco Central. O Banco Central aceita o depósito dessa sobra que o banco não consegue emprestar. Por que ele não consegue emprestar? Porque o juro está alto demais. Então, o Banco Central aceita e remunera. Entrega títulos da dívida pública para os bancos. E à medida em que os bancos estão com o título da dívida pública, eles recebem uma remuneração. Só essa remuneração, de 2014 a 2017, consumiu quase R$500 bilhão. Aí que está o rombo. E aí tira o dinheiro que seria necessário para fazer. Então, aí o que ele faz? Rodar a economia, é isso? Ele produz, ao aceitar esse depósito, ele gera uma escassez de moeda na economia. E aí o juro de mercado chega a esse patamar de 200% para cima, o que quebra as nossas indústrias, quebra o comércio, gera desemprego. E aí a crise foi provocada principalmente por esse mecanismo que os empresários deviam estar lutando para o Banco Central parar com essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Por quê? Imagine o que seria a nossa economia hoje irrigada, com 1,2 trilhão a juro baixo. Acabou a crise. O juro vai lá embaixo. Os empresários vão ter recursos para investir. Aí aumenta o emprego. A população com dinheiro vai demandar do comércio, vai demandar da indústria. E acabou a crise. Então, um mecanismo hoje está gerando 1,2 trilhão de dívida, está gerando despesa para o orçamento para remunerar essa bolada de 1,2 trilhão, está gerando escassez de moeda no mercado, está provocando alta do juro de mercado, está quebrando a indústria, o comércio, provocando desemprego. Um mecanismo só, que é o que dá tempo de falar aqui. Então, essa crise produzida, ela gera toda essa distorção para dar uma compensação para o empresariado. Desde 2015, ainda no tempo da Dilma, o governo acenou com as desonerações, diminuiu os tributos devidos por vários setores. Isso aí, além de não resolver o problema da indústria e do comércio, afetou a arrecadação tributária. O povo desempregado ou na informalidade, principalmente depois dessa antirreforma trabalhista que foi aprovada, quem está na informalidade, quem está desempregado, também não está contribuindo para a Previdência. Então, a crise é momentânea. Só para entender isso, na época se dizia muito que a crise internacional mais a crise política interna no Brasil, o somatório desses dois fatores seria o responsável por ter gerado essa crise que nos, enfim, essa queda no PIB, essa crise aguda que o país viveu. Nós podemos, então não podemos pôr na conta da crise política. A crise política ajudou, contribuiu para que o Banco Central tomasse esse tipo de medida e caminhasse nesse sentido? Olha, a crise internacional, ela teve outra origem. A crise internacional, iniciada em 2007 nos Estados Unidos, 2010 na Europa, decorreu da desregulamentação do sistema financeiro, da superemissão de derivativos sobre derivativos. Os bancos entraram em risco de quebra e quando o sistema financeiro quebra, existe crise. É outra coisa. Isso serviu como cortina de fumaça para o que o Banco Central do Brasil fez aqui. Foi outra coisa. Agora, olha só, o que você está dizendo é que isso aconteceu em 2015, 2016. Nós estávamos e continua. No governo do PT e depois o governo Temer, né? O mandato tampão de governo Temer. Agora nós temos no comando do Ministério da Economia
e no comando de toda a equipe econômica do governo, um banqueiro, não é? Que expectativa há de fato de que isso que você está apontando, não é? Essa crise que você diz que o país vive por conta de uma crise da política monetária gerada pela política monetária. Que expectativa que a gente pode ter de enfrentamento, não é, dessa questão? Olha, nós não podemos esperar isso dos banqueiros. Os banqueiros é que ganham com essa política monetária. Aliás, são os únicos que ganham. O país inteiro perde. A classe trabalhadora perde, a economia real, os empresários, a indústria, o comércio, os serviços, todos perdem. E o país como um todo perde, porque nós estamos tendo que entregar, inclusive, as nossas empresas públicas em privatizações para pagar essa dívida gerada por esses mecanismos financeiros. 1,250 trilhão da nossa dívida interna está nesse mecanismo de remuneração da sobra de caixa dos bancos. Então, nós não podemos esperar dos banqueiros. Nós temos que esperar construir uma grande conscientização social. E dá tempo? Eles estão querendo aprovar isso até julho, hein? Não vai passar. A sociedade tem que se empoderar de conhecimentos. Tem que partir para cima dos deputados e senadores que vão ter que votar essa contra-reforma e questioná-los. O senhor está sabendo que essa crise foi produzida pela política monetária e que a solução não é entregar o nosso patrimônio todo em privatizações, não é continuar com esse juro abusivo que quebra a nossa indústria e comércio, não é fazer essa contra-reforma, que, aliás, o que está por trás dessa reforma, que afeta todo mundo, né, Vivian? Vamos falar um pouco dessa reforma em si, não é? Tem um discurso, eu volto a dizer, não só na mídia, mas inclusive entre a grande maioria dos deputados, que a reforma dos parlamentares no Congresso, de que a reforma é necessária. Isso parece que está introjetado na percepção deles. Olha, né? Porque a maioria não percebe essa crise gerada. Qual é a reforma que é a discussão, né? E tem pontos, muitos pontos que chamam a atenção nessa reforma. A questão da idade mínima, a questão do aumento do tempo, do tempo de contribuição, o aumento da idade mínima, não é? Tem vários detalhes aí que chamam a atenção porque afetam a população mais pobre, mas qual que é a sua percepção dessa proposta, para além da questão de que originariamente você não acredita que ela deva existir? Olha, a essência dessa contra-reforma, além dela ser além de ser um projeto que mexe com todo mundo, mexe com trabalhadores do setor público e privado, ativos e aposentados, setor urbano, setor rural, até aqueles que acham que estão com direito assegurado, podem não ser afetados no primeiríssimo momento, mas daqui a pouquinho serão. Por quê? Qual é a essência? Qual é a vontade maior do mercado? Porque essa reforma é uma reforma para o mercado financeiro. É a criação do tal regime de capitalização. Esse regime de capitalização, para começo de conversa, não pode nem ser chamado de previdência. Previdência, se vocês olharem no dicionário, olha lá, previdência é igual ao quê? Segurança. Qual é a lógica de colocarmos a nossa segurança, e segurança na velhice, em aplicações de risco? A coisa não tem nem lógica semântica. O que é esse sistema de capitalização? Cada um vai ter a sua continha individual e essa continha individual vai estar ligada num fundo que vai fazer aplicações financeiras de risco no mercado financeiro. Em tese, o objetivo é fazer o dinheiro aumentar, né, para remunerar melhor quem tem essas continhas. Essa é a ilusão. Essa é a ilusão. Nós não podemos esquecer da papelada podre que está nesse mercado financeiro, nesse momento do capitalismo financeirizado. Aquela papelada podre da crise de 2007 dos Estados Unidos, 2010 da Europa, que estava abarrotando os bancos, ela ainda não foi totalmente resolvida.
grande parte daquele papelada podre, dos derivativos podres, estão nos chamados bad banks, esperando um lugar para desaguar. E seriam esses fundos? Pode ser. A gente Pode não ser. tem segurança nenhuma, porque o que está posto? Esse modelo de capitalização vai ser um modelo de contribuição definida, ponto final. Então, nós sabemos que vai ser um modelo em que o valor da contribuição obrigatória para aquele trabalhador que entrar nisso, essa contribuição vai ser obrigatória e vai ser definida. Ele sabe quanto ele é obrigado a pagar. Não tem uma linha sobre o benefício. O benefício vai depender do mercado. E pode ser zero. E pode ser, inclusive, negativo. Já está explicado lá no caso de necessidade de aportes extraordinários. Os trabalhadores vão ser obrigados a aportar. É o que acontece hoje, inclusive em fundos de grandes empresas estatais. Aqueles trabalhadores da FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, da Petros, da Petrobras, de várias empresas, que inclusive têm o aporte das empresas, esses trabalhadores estão sendo chamados uma conta extra. E nessa modalidade de capitalização da reforma, sequer está previsto aporte. Só Mariela, logo no início da sua fala, você disse que aqueles que julgam que estão assegurados, não é, porque a reforma não os atingirá, estão enganados. Que eles, nesse sistema de capitalização que começa a funcionar, mesmo que eles não façam parte desse sistema, eles podem ser afetados. Como, objetivamente? É o seguinte, se essa reforma da PEC 6 de 2019 fosse aprovada, porque eu entendo que ela não será aprovada. Se ela fosse aprovada, uma quantidade grande de trabalhadores seriam praticamente obrigados a ir para essa contra-reforma, porque nesse quadro de desemprego, o que vão oferecer é carteira verde e amarela sem direitos e opção para fundo de capitalização, em que a empresa não tem que aportar nada. Essa que vai ser a oferta, obrigando a classe trabalhadora ou fica desempregada ou vem para essa coisa. O que vai acontecer? Se uma grande quantidade de trabalhadores e trabalhadoras estiver no regime de capitalização, contribuindo só para a sua continha individual, esses trabalhadores não contribuirão mais para o INSS. Tá? E aí o bolo no vai regime ficar menor. próprio também, já foi aprovado, inclusive passou no Supremo, a terceirização, inclusive para atividade fim, no serviço público. Então, só para concluir, toda essa massa de trabalhadores e trabalhadoras que eventualmente estiverem no regime de capitalização não estarão contribuindo para a Seguridade Social ou para os regimes próprios. Isso vai diminuir a capacidade desse modelo de e pagar, logo inclusive, em seguida, o que já está contratado, que são as aposentadorias e pensões. Exato. Então, se hoje há essa ilusão de que não serão atingidos, daqui a pouquinho virá o discurso de privilégio, o discurso da insustentabilidade e etc. Então, vão ser afetados sim. Diminuir no bolo que se paga lá pode afetar no futuro a capacidade do INSS pagar essas pensões e aposentadorias. INSS e regimes próprios, isso. Vamos avançar. Esse é um assunto aqui inesgotável. Nós podíamos ficar aqui horas conversando, não é? Mas eu queria te fazer uma pergunta, que o nosso tempo está acabando, que é sobre um assunto que interessa muito Minas Gerais, porque o governo do estado está decidido, já anunciou e espera que até julho tenha feito a renegociação da dívida, entrado aí, aderido ao regime de recuperação fiscal do governo federal, para tentar recuperar as contas do Estado. Qual que é a posição da auditoria? Eu sei que a auditoria contesta, não é? Esse cálculo da dívida. Mas a gente vê uma posição do governo do Estado e de vários estados, não só Minas Gerais, de estar sem saída para reverter a situação fiscal do Estado. Não pode aumentar, não quer aumentar impostos, também existe realmente muita reação a isso.
e tem um buraco enorme entre o que arrecada e o que gasta. Então, como enfrentar isso, né? Pois é. Olha, mais uma vez, né? Essa dívida, ela foi refinanciada pela União no final da década de 90. No estoque, que já era questionável o estoque da dívida do Estado, foram somados os passivos dos bancos estaduais que foram privatizados, o Benge, Crédito Real, Nova Caixa. Nova Caixa não, aqui é Minas Caixa, aqui no estado, Nova Caixa é em outro estado. Então, foram somados esses passivos. Então, lá no Nascedouro, 1/3 da dívida do estado de Minas Gerais já não era dívida. Já foi benesse dada para os bancos que adquiriram esses bancos estaduais. 1/3, então, já era para ser expurgado desde a origem. Essa dívida refinanciada foi turbinada, corrigida mensalmente pelo maior índice de atualização que existe, que é o IGPDI, de uma forma injustificada, porque o IGPDI engloba variação do dólar. Qual é o sentido de fazer essa correção numa dívida entre entes federados? Não tem lógica. Então, ela passou a ser corrigida e mais juros de 6% ao ano, de tal maneira que criaram um mecanismo de multiplicar a dívida por ela mesma. O Estado de Minas já pagou essa dívida mais de 3 vezes. Mas isso, de fato, ainda não é reconhecido pelo governo federal, que tem um poder muito grande de decisão sobre isso. Tem, porque não criamos uma massa suficiente de questionar isso, porque isso é um absurdo. O governo federal pode impedir, por exemplo, o governo do estado de contrair novos empréstimos para, tentar administrar as suas necessidades. Exato. Enfim, de gerir a própria crise, né? Mas, Vivian, não está impedindo de gerar novos empréstimos ilegais e ilegítimos, como os que foram contraídos usando a empresa MGI Investimentos como fachada. Aqui em Minas Gerais já está funcionando o esquema da securitização de créditos. Essa empresa emite papéis e vende no mercado, fica com uma parte do dinheiro e entregou a maior parte no Estado. Em troca desse recurso que chegou no Estado, desde 2012 esse esquema funciona aqui, em troca desse dinheiro que chegou no Estado, grande parte da arrecadação tributária está sendo desviada e nem está chegando ao orçamento público. Que é a forma como o Estado paga essa operação de crédito. Exatamente. É uma operação de crédito fraudulenta, que burla a lei de responsabilidade fiscal, que não é computada como operação de crédito e, por isso, ela é paga por fora, com recursos desviados durante o percurso desses recursos pela rede bancária, de tal maneira que, se você olhar o orçamento do Estado, você vai ver que esse orçamento vem caindo. Por quê? Porque tem uma parte da receita que não está chegando nele. Antes de chegar, está vazando para pagar por fora. E é mais um mecanismo que só privilegia o sistema financeiro que adquire aqueles papéis emitidos pela empresa. Maria Lúcia, eu não vou dormir essa noite. Não, vem para a luta olha, nós só não podemos desistir nem ficar deprimidos. Nós temos que nos empoderar e difundir essas informações. Posso fazer uma propaganda? Acessem auditoriacidadã.org.br, Auditoria Cidadã da Dívida no Facebook, porque nós temos que empoderar o nosso povo dessas informações. Essa contra-reforma não passará. Muito bem, muitíssimo obrigada pela sua presença e, enfim, ter esclarecido aí as suas opiniões, a posição da auditoria sobre a reforma da Previdência e também sobre essa questão da dívida do Estado, mesmo que a gente não tenha explorado muito, não tivemos tempo, mas muito obrigada. Eu que agradeço, Vivian. Nosso país é rico, tem imensas potencialidades e nós não podemos viver nesse cenário de escassez que querem nos impor, não. Vamos em frente. Eu conversei com a auditora Maria Lúcia Fatorelli. Ela é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã. E nós conversamos, então, sobre a reforma da Previdência e sobre essa dívida do Estado, que o Estado que está querendo aderir ao regime
refinanciamento dessa dívida que é proposto pelo governo federal e deve enfrentar, inclusive, desafios aqui dentro da casa, aqui dentro da Assembleia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.